A provisão sobrenatural de Deus. Eu vinha orando, irmãos, falando dentro do tema, eu vou contar algo para vocês. Para que Deus levantasse uma pessoa para a rancharia. Só que eu disse para Deus, eu não vou convidar. Eu quero que essa pessoa deseje e venha até mim. Me ligue de qualquer parte do mundo. Diz, pastor, eu sonhei com rancharia, eu quero ir para a rancharia. Pastor, me põe em rancharia. Porque, irmãos, eu já botei gente aqui, já não deu certo. Botei gente ali, já não deu certo. Então, eu precisava agora de alguém que viesse. Agora, o que é mais fácil? Orar e esperar Deus agir e trabalhar naquela causa, ou eu ligar, por exemplo, para o Diego e a Elaine e falar, vocês não querem ir para a rancharia? Eles têm o direito de dizer que não tem? Mas era mais fácil ligar. É mais fácil ligar para o outro. Eu sei de outros, mas eu falei, não. Deus há de trabalhar nesse negócio. Aí vocês se imaginam, o que eu estou ministrando essa noite para vocês é o que eu procuro aplicar na minha vida. Daí a minha mulher, de vez em quando, eu sei que eu sou xarope, porque ela vem com uma ideia maravilhosa, eu falo assim, amor, a ideia é boa, mas tem que ser assim. A minha ideia e a dela, às vezes, está no plano natural. Mas nós precisamos de uma ação de Deus no sobrenatural. Aí vai dar certo. Tudo aquilo que você planeja dentro da sua cabeça e faz é projeto humano. Mas tudo aquilo que você leva para a oração, confia em Deus, espera em Deus. Então, gente, eu tenho uma história construída, filho. Quando eu fiquei divorciado, foi a mulher que largou de mim. Eu fiquei com 3 filhos, um cara bonito, desse tamanho, um bombadão, com 37 anos, com 3 filhos adolescentes. E agora? Como é que casa de novo, com 3 filhos adolescentes? Mas eu só dizia uma coisa para Deus, a tua palavra diz que o Senhor não fez, que não é bom que o homem fique só. Se não é bom que o homem fique só, não é bom que a mulher fique só. O Senhor tem uma mulher perdida por aí, traz essa vitela para cá, porque eu não sei onde é que ela está. 4 anos e meio. Era com o pastor da igreja, ministrei junto com o pastor, por exemplo, Venceslau. E eu, naquela situação, liderava os jovens. Quando a irmã Edna veio para a igreja, eu corria, como diz outro, eu corria de mulher igual o cão corre da cruz, porque tinha 6 na igreja que queria casar comigo. Filho, pensa que é moleza. Vocês dão risada, vocês podem até não acreditar, a irmã Edna sabe. Veio a 7ª, lá da IPI. E a 7ª vinha e pedia para mim, ô pastor, ora para Deus preparar um esposo para mim. Tem minha filhinha e tal. E eu, amém, vai caçar esposo para lá, que eu não estou nem aí. E ela também, ela achava que eu era certo com a irmã dela. Ainda bem que eu só conheci a irmã dela depois de conhecer ela, senão eu ia ficar com raiva dela. Aí, irmãos, e eu quietinho no meu canto. Sabe, hoje em dia eu vejo os jovens assim, ó. Chega uma irmãzinha bonita na igreja e diz, vai se converter, indivíduo, vai orar, confia em Deus, não confia nesses olhos de jacaré, fica chocando mim. Irmãos, aí eu, depois que a mulher estava lá 6 meses, passados 6 meses, Deus começou a falar comigo, uns a um, uns a outro, e tal, eu escorrega de tudo quanto é lado. O Rodrigo tinha uma que ele gostava, era mais nova que a irmã Edna, que aquela era a esposa na cabeça do Rodrigo, ideal para mim. A Patrícia tinha outra e a Flávia tinha outra. A Flávia está aqui hoje. Cada um tinha escolhido um que servia para ser a mãe adotiva. E eu, o quê? Estou lá no meio. Irmãos, Deus foi trabalhando de uma forma natural.
algumas coisas. Cheguei no batismo do pastor José Luiz, da minha cunhada Vera. Ela foi assistir o batismo. Gente, quando vocês precisam falar com eles, podem ligar, eles estão aqui para me ajudar. Eu trouxe eles para cobrir aquilo que eu não dou conta. Precisar ir na casa de vocês, fazer uma oração, alguma coisa, correr atrás de algo, pode falar com ele. Pastor José Luiz é um homem de Deus. Por mim, ele estava aqui há mais de 10 anos, mas eu não consegui trazer ele antes. Então, irmãos, no batismo dele, o meu sapato missionário, um sapato de pastor. Eu vejo os pastores hoje com um sapato desse tamanho, assim, tem uns que são branco e preto. O cara passou toda a graxa que tinha na cidade. Olha! Passou toda a graxa que tinha no mercado com o sapato. Parabéns, Danilo. Isso é bonito. Gosto disso. Parabéns. Não é crítica, não. Mas o meu sapato, irmão, eu não tinha salário da igreja. Era Deus usando a mão de um e de outro para me abençoar durante o mês. No fim do mês eu tinha que pagar aluguel. Irmãos, o meu sapato eu tentei enfiar ele dentro de uma moita assim, de cabide, nós fomos batizados num riozinho lá. E a irmã estava perto, ela falou: não, irmão, não, pastor, deixa que eu seguro o sapato para o senhor. Eu falei: Jesus, nem talquinho eu tenho posto nesse sapato. A sola do sapato estava furada. Jesus, que situação. Peguei meu relógio, minha carteira, botei dentro do sapato, e ela pega o sapato e fica ali cuidando do meu sapato. Eu fiquei até lembrando do Abraão subindo a montanha e os funcionários cuidando do jumento do Abraão. Minha mulher, essa moça veio lá da IPI para assistir o batismo e vai cuidar do meu sapato. E o sapato meu estava naquele estado. Aí, irmãos, Deus me ajudou a trabalhar. Não passou muitos dias, um irmão bateu o pau no portão de casa e com a caixa de sapato, e Deus revelou para ele o número do sapato. Eu só sei que eu botei no pé o sapato que eu precisava. Ganhei o sapato logo depois desses dias. Aí, irmãos, estou falando sobre a provisão sobrenatural de Deus. Deus foi agindo, foi ajeitando as coisas. É longa a história, não posso entrar em detalhes, senão não trago o texto para vocês. E o que aconteceu, que quando eu comecei a namorar a irmã Edna, eu falava para ela assim: a bichinha doida para casar, irmãos. Pensa, ela pedia para mim orar para ela casar, pedia para o pastor orar para ela casar, para a mulher do pastor, a pastora Leite, orar para ela casar. Aí eu falei para ela, agora, quando as coisas se acertaram, e a gente começou a conversar, e dizer para ela: você pode jejuar e orar, porque se Deus falar comigo que não é você, estou fora, não vou casar com você se Deus me confirmar. Aí nós começamos a namorar e eu fiz um propósito. Isso era julho. Falei: se até 31 de dezembro esse negócio não acabar, a gente fica noivo. Está vendo aí? Pressão psicológica. E eu chegava para ela toda semana para estar jejuando, estar orando. Eu estou. Se Deus falar para mim que não é tu, não é tu. Eu estava confiando na provisão de Deus. Eu tinha 3 filhos adolescentes. Eu não podia errar. Eu já tinha agora chegando aos 40 anos. Eu não podia errar. A minha confiança era totalmente em Deus. Bom, quando ela veio conhecer o nós moramos, e ela acordou no outro dia, ela falou para mim: se eu tivesse vindo e visto essa casa, eu nem tinha casado com você. Eu falei: Deus é bom em tudo. Ele nem deixou você vir aqui conhecer o lugar. Ela já havia casado. Ele chegou com a mudança de noite lá. Deu nem tempo dela desistir e mandar o caminhão voltar para trás. Eu brinco com vocês, porque eu quero descontrair vocês, mas é uma história séria. Vocês não têm noção de como foi isso. Então eu namorei a irmã Edna 1 ano e meio, já para quem vinha de um relacionamento ruim, 6 anos mais ou menos para 7 anos, sem pôr o dedo em lugar nenhum, sem nada, não preciso dar detalhes, vocês são inteligentes, vocês entendem. Namorei ela 1 ano e meio igual o jacaré, chocando o ninho de longe. Então, não podia nem chegar perto, porque camarada, tantos anos, estava vendo estrela.
um sol quente. Eu ia levar ela na casa dela, ia na casa dela, tinha um sofá pequeno e o maior. Eu sentava no maior, esticava a perna e ela no outro. Hoje você vai dar lugar. Hoje, sabe o que eu vejo hoje em dia? Os caras nem conversam já. Eles querem o que na vida? Querem um casamento destruído, querem uma vida bagaçada, querem sofrer. E ela lá e eu cá. Aí na hora de ir embora tem que pegar e dar aquele. Não. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus não quiser não vai dar nada certo. Eu saio limpo e tu também. Aí isso foi 1 ano e meio. Quando chegou o dia do casamento, aquela semana foi tanto problema, tanta coisa, tanta dificuldade, que nós casamos, ganhamos um hotelzão lá para ir. Aí eu falei para ela, sabe uma coisa? Eu já esperei tantos anos, tu está nessa seca há tantos anos, dá para nós dormir hoje, pelo menos? Ela não sei se ela ficou muito feliz, porque nós nem falamos mais nisso. Ela dá, então se dá, vamos tomar banho, vamos dormir, deixa esse negócio para outro dia. Você casou, eu casei também, agora nós vamos tocar a vida para frente. Irmãos, sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Glória a Deus. E aqui nós olhando para a provisão sobrenatural de Deus, é um tema fascinante. Se você se debruçar em cima disso na Bíblia, você vai ver como Deus trabalha na vida do seu povo. Diga, eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Irmãos, presta atenção. Nós podemos explorar com base nas Escrituras, podemos encontrar vários exemplos de provisão sobrenatural ao longo da Bíblia, onde Deus intervém de maneira extraordinária para suprir as necessidades de seu povo. Aqui estão alguns exemplos notáveis. Nesse tempo, Danilo, eu estava na igreja, não tinha salário, pagava aluguel de casa, duzentão. Chegou um dia, a mulher do aluguel, meu pai do céu, que Deus abençoe ela se ela estiver viva. Meu Deus do céu, aquela mulher, 7 horas da manhã, no dia que vencia o aluguel, mas parecia um diabo logo cedo na porta. Ela estava lá na porta, pastor! Agora você imagina, Deus fez eu passar um mês, que não veio dinheiro, dia 10, 15, a gente só foi tendo dinheiro mesmo mal para comer naquele mês. Só mal para comer não, para comer, para suprir as necessidades, porque eu tinha meus filhos, não ia deixar eles passar a necessidade por causa do aluguel, confiando em Deus. Deus vai dar um jeito, não sei de onde vem, mas vem. No domingo, segunda-feira, eu tinha que pagar o aluguel. Não falei nada para o meu pastor, nunca contei para ele um problema, uma dificuldade minha. E aí, irmãos, não era orgulho não, confiança em Deus. Quando você vê obras da carne, a Bíblia fala que a confiança numa pessoa é idolatria. Quando eu confio que alguém pode resolver o meu problema e não confio que Deus pode resolver o meu problema. Se eu sei disso, se eu vivo, prego isso, eu tenho que viver. E aí, queridos, então, nessa noite, chega um irmãozinho que nunca tinha vindo na nossa igreja. Sentou lá atrás, ele nem está o Leandro lá no cantinho, com a fita, aquele tempo era fita cassete. E ele veio com a fitinha no bolso, mas ninguém sabia, nem eu conhecia ele. E o pastor Maurício, que era meu pastor e eu era o pastor dele, disse assim, dá uma oportunidade para aquele irmão que chegou lá atrás. Olha só, o cara nunca tinha vindo na igreja, dá uma oportunidade. Aí ele deu uma oportunidade, ele deu um testemunho, que deu vontade de ir naquela igreja, que sentiu muita vontade de vir naquela igreja aquela noite e tal, e já que tinha tido a oportunidade, você podia louvar um hino, pode. Ele cantou um louvor, e ele disse que ele era policial militar e congregado na igreja metodista, mas aquele dia deu vontade dele ir na nossa igreja. Irmãos, no final do culto, o povo indo embora, eu orando pelo povo aqui, o povo indo embora, foi, quando terminou todo mundo, ele estava sentado lá no banco. Aí eu fui, no encontro dele, meu filho, como é que vai o senhor e tal, cumprimentar ele, e ele levantou, enfiou a mão no bolso dele assim, me abraçou, me cumprimentou com o cheque na mão. E ele me deu o cheque.
Eu agradeci, orei, não tive coragem de pegar o cheque. A minha vontade era que ele fosse embora o mais rápido possível, que 7 horas da manhã a mulher ia estar lá para receber o aluguel. E quanto será que era esse cheque? Eu tinha que pagar 200, não tinha nada. E o cheque, quanto será que era? Irmãos, quando ele foi embora, que eu abri o cheque, era 200 reais. Falando para vocês de experiência, eu vou contar minhas experiências, que eu não preciso pregar. Eu sei que vai mexer com a fé de alguém aqui. Porque talvez você confie em você. Você confia em você mais do que em Deus. Você acha que o dinheiro é quem resolve os seus problemas. Não, quem resolve os seus problemas é Cristo. O dinheiro é bom para nós na terra, suprindo as nossas necessidades. Ter dinheiro não é errado. O dinheiro compra conforto, mas não resolve o problema. E aí, irmãos, Êxodo capítulo 16, maná no deserto. Deus proveu diariamente um alimento chamado maná para os israelitas, enquanto eles estavam no deserto, sustentando-os por 40 anos. A palavra maná, a tradução mais simples que você acha dela na Bíblia é: o que é isto? Porque quando o povo teve fome, Deus mandou o maná pela manhã, porque eles começaram, olha o que o texto diz. Vamos ver se a gente consegue dar uma lidinha aí em algumas partes. Se não dá para pregar tudo, eu prego até onde der. Mas olha por que Deus manda o maná para o povo. Meu irmão, tem gente que pega um prato de comida, não dá graças a Deus pela comida, reclama que a comida está fria, ou que a comida está sem sal, ou que a comida está... Pelo amor de Deus, seja grato a Deus, porque Deus, Ele te dá sempre o melhor em função do teu amor e gratidão a Ele. Irmãos, presta atenção. Esse texto de Êxodo capítulo 16, quando Deus enviou o maná para o seu povo, vou abrir aqui, porque senão fica olhando ali, é mais difícil. Quando Deus enviou o maná é porque havia necessidade, olha só. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. Eu vou deixar muito detalhe aqui para mim poder correr, tá? Depois que saíram da terra do Egito. Então eles estavam agora no deserto de Sinai, eles tinham saído de Elim, estavam lá em Sim, perto do Sinai. São nomes hebraicos que têm o significado de uma tradução. Se você perguntar para aquela menina do Google, ela é inteligente e ela fala tudo para você. Aí toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, enquanto estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha como que o povo é ingrato. Será que nós somos diferentes? Eles estavam reclamando de Deus, que estava tirando eles da escravidão, de fazer tijolo, de viver debaixo da pata de Faraó, da mão pesada de Faraó, e eles tinham comida. Era a única coisa que eles tinham, era comida, água regrada, regulada, e só o que eles tinham direito. E agora eles vão dizer que eles estavam perto das panelas de carne, comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão. Eles estavam falando para Moisés, eles estavam reclamando de Deus, irmão Lércio, eles estavam criticando Deus, embora tanta coisa Deus tinha feito por esse povo. Olha bem, primeira coisa, quando saíram do Mar Vermelho, dos lados da montanha, atrás do exército de Faraó, Deus abre o mar. Eles atravessam. Quando eles atravessam e o exército de Faraó entra, Deus permite o exército entrar. Deus deixa que o exército entre. Depois ele fala para Moisés: toca nas águas. E os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vereis. E quando Moisés toca, a água do mar fecha, mata todo aquele exército, e a água do mar joga os corpos para a areia, para o lado que estava o povo. E o que acontece? Todo o armamento de guerra
ô Diego, que o povo não tinha e iria precisar lá na frente, os egípcios tinham. Deus armou o exército de Israel com tudo aquilo que era do exército de Faraó. Você está entendendo? Será que nós temos andado pela fé, pela confiança, pela expectativa que Deus tem sempre o melhor amanhã para nós? Que aquilo que hoje a nossa mão não alcançou, a nossa fé, confiança, certeza de que Deus está em nós vai alcançar. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha bem, não andar ansioso por coisa alguma é diferente de andar ansioso por alguma coisa. E quando o Senhor está dizendo não andeis ansioso, não é. É a mesma coisa, é o mesmo pecado. Não é, ansiedade é pecado, adultério é pecado, homicídio é pecado, e tudo tem um não antes. Quando uma pessoa ela comete um ato indigno, ela adultera, ou ela mata alguém, ou ela difama alguém, ela calunia alguém, tudo tem um não na frente. Aquilo que ela fez é consequência do desrespeito à palavra de Deus. O maior respeito que eu tenho pela palavra de Deus é não fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Quando eu não faço aquilo que Deus diz para não fazer, eu tenho então consideração, respeito por aquilo que o meu Deus diz para nós. E aí, queridos, olha bem, versículo de número 4: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Você pensa que Deus não observa a nossa vida? Se Deus estava falando com Moisés: avisa o povo que eles vão levantar, eles vão colher o maná, e eu vou observar se eles andam na minha lei ou não. Qual era a lei? Faça isso, não faça aquilo. E agora preste atenção: e acontecerá no sexto dia que prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, quando ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Veja bem, as murmurações deles eram contra Moisés, mas Deus não falou que a murmuração era contra Moisés, disse que a murmuração deles era contra o Senhor. Está entendendo? A queixa que eles tinham contra Moisés, Marta, não era contra Moisés, era contra o Senhor, porque Moisés tinha sido estabelecido por Deus ali. Tem uma passagem interessante em Lucas que Jesus fala assim: tem escriba e fariseu sentado na cadeira de Moisés. Ou seja, no tabernáculo, na sinagoga, tinha 3 cadeiras: a do líder da sinagoga, a do outro, nome agora do outro, e tinha a cadeira do meio. A cadeira do meio, para vocês entenderem, simbolicamente é Abraão, Isaac e Jacó. Então a cadeira do meio, que era a cadeira de Isaac, tinha que ficar vazia, porque ela era a espera do Messias. Aquela cadeira, você vai ver o texto quando Jesus chega naquele dia, faz a leitura, se apresenta, ele senta na cadeira do meio, e a Bíblia diz que todos colocaram os olhos sobre ele. E aquela cadeira ninguém sentava, mas tinha, Jesus dizendo, tem escriba e fariseu sentado na cadeira de Moisés, porque o Moisés era o líder. Então aquela cadeira nunca era para ser ocupada, porque Moisés não estava mais ali, já tinha ido ao céu. Aquela cadeira era a cadeira da esperança do Messias, Abraão, Isaac e Jacó. Jesus veio dessa geração. E aí, queridos, olha bem, o texto vai dizer para nós que Deus, no dia seguinte, ia fazer a mesma coisa. Disse, pois, Moisés:
isto será, versículo 8, o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração, com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Moisés está dizendo para a congregação: a reclamação de vocês não é contra ele e Arão, era contra o Senhor, porque Deus havia estabelecido eles ali, Deus havia colocado eles ali. Então você precisa tomar cuidado com as suas reclamações, porque às vezes você está reclamando da igreja, reclamando disso, ou reclamando daquilo, ou reclamando de alguma coisa que está te faltando, ao invés de você abençoar a tua vida, a tua casa, os teus filhos. Porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. E aí o texto diz: depois disse Moisés a Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Deus estava por aqui com gente que gosta de reclamar, e aqui tinha um povo reclamando. E Moisés fala para Arão: chama o povo, traz para cá, porque traz eles para a presença de Deus. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor está em você, é o Espírito Santo. Às vezes ele não se manifesta por causa da sua maneira de lidar com a presença de Deus. Vocês estão pensando que Deus é do jeito que a gente pensa que é? Como é que nós estamos lidando com a presença de Deus? Outro dia eu vou ministrar sobre isso. E aí, irmãos, quando é nesse dia, versículo 11, Deus manda carne. Olha a indignação de Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as duas tardes, ou seja, de hoje para amanhã, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí eu vou pular agora, vou deixar esse pedaço, pode meditar nisso em casa, é muito rico, muito lindo esse texto. Aí o que Deus faz? Ele sopra um vento, e ele manda codorna, e elas vêm para a porta da tenda. Ninguém teve que sair correndo para pegar, o bicho veio até eles. Deus trouxe para eles, e a Bíblia diz que eles comeram tanta carne que a carne saía pelo nariz. Sabe o que é isso? Vocês estão reclamando? Então aguenta agora aí. Aí vomitar carne, aí comer até não aguentar mais. Vocês creem na Bíblia ainda, sim ou não? Amém. Leia isso em casa, por favor. Agora, segundo a multiplicação dos pães, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, olha bem, nós vemos aqui Deus provendo para o seu povo no deserto, onde não tem nada. Deserto tem o que, irmãos? Nada. A única coisa que eu sei pela Bíblia é que tinha escorpiões, serpente venenosa, calor de 50 graus durante o dia e frio abaixo de 0 grau à noite. Deus colocou uma nuvem, olha a provisão de Deus. Colocou uma nuvem para cobrir o seu povo durante o dia, para que eles não morressem no sol escaldante. E de noite, aquela nuvem se transformava em uma nuvem de fogo para aquecer o povo, para que eles não morressem durante a noite de frio. Os filhos cresciam e a roupa crescia no corpo. Como, pastor? Olha, você acha que eu sou desse tempo? Eu só tenho 68 anos. É a Bíblia que fala isso. As crianças cresciam, o sapato crescia no pé, a roupa crescia no corpo, e Deus cuidando do seu povo. Aleluia. Deus tem cuidado de vocês? Amém. Deus tem cuidado de vocês? Amém. Então a gente pode ser melhor. A gente pode ser melhor no nosso relacionamento com Deus. Agora, queridos, Mateus capítulo 14,
Eu preciso aprender a fazer meu celular ficar um pouco mais longo e não ficar apagando toda hora. No capítulo 14, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Então eu fico pensando assim, aqueles árabes que tinha 2, 3, 4 mulheres, tinha uns que acho que tinha 30, 40 filhos. Jacó teve 70 filhos. Quantos vai ter lá, Diego? Fala não, você está pensando aí, de repente vai falar uns 30, fica quieto. Jacó teve 70 filhos, filhos netos. Agora você imagina, aquele povo que tinha 2, 3, 4 mulheres, tinha filho para mais de metro. Eu não sei quantos tinha aqui, mas a Bíblia fala que foram alimentados 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães. Diga aí, 5 pães. 5 pães. E 2 peixes. Essa multidão, irmão, pega isso aí por baixo. Vai, pega por baixo. 5.000 homens, multiplica por 4. A mulher vai 2 filhos só. Não vamos nem aumentar. Não vamos querer achar um número exagerado. Vamos pegar, então tinha 20.000 pessoas que comeram a partir de 5 pães e 2 peixes. Vamos ler o texto aí? Eu peço para vocês já irem lendo para ir me ajudando. 1, 2, 3 e já. Vamos lá? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eles eram crentes, amém? Estavam seguindo Jesus, e crente come. Você acha que cada um comeu só um pedaço? Não? Você acha que o peixe que Jesus deu para aquele povo era cheio de espinho igual a coringa? Hã? Não, Deus tem sempre o melhor. Tudo que Deus fez. Você pega na primeira página da Bíblia, a Bíblia diz que criou Deus, isso, aquilo e outro. Tudo que Deus fez chegava no final da criação e viu que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom era o homem ficar só. Aí ele arrumou um problema para o homem. E coitado da mulher, porque ele arrumou um problema ácido para ela também, coitada. Casa, filho, marido, trabalhar fora. Ele, para, vamos para frente. O que diz o próximo versículo? 1, 2 e já. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, pode ler. enquanto despedia a multidão. Para de ler por quê? Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Mas Jesus orava? Sim. Hã? Sim. E por que tu não ora? Jesus orava a noite inteira? Não. Orava a noite inteira. A Bíblia diz que ele passava a noite no Monte das Oliveiras. Tu passa a noite na Netflix, nesses miseráveis, nesses Instagram, não sei mais no que, assistindo seriado. Esses dias para trás tinha um seriado aí mais mentiroso do que verdadeiro. 90% dele era mentira sobre Jesus. Eu não vou pedir para tu levantar a mão, porque eu não quero que tu fique com vergonha. Mas eu duvido que aquele teve cliente que assistiu aquilo lá. É uma pessoa que chegou para mim e falou: nossa, pastor, lá naquele seriado, lá na... Como é que é o nome daquele seriado? Hã? Achei que assistiu o feriado no seriado. Não, eu sei o nome. Obrigado, amigo. Obrigado. Eu perguntei, você me respondeu. Irmãos, a pessoa chegou para mim e falou algo assim. Eu falei: procura na Bíblia. Vê se isso está na Bíblia. Vê se está vendo como você está sendo evangelizado errado. Você está sendo enganado pela mídia, pela TV. Então, irmãos, preste atenção. Nós precisamos atentar para a vontade de Deus e fazer as coisas dentro do caminho de Deus, porque a provisão de Deus ela é certa. Olha o texto. Jesus, versículo 16. Porém, lhes disse: não é necessário que vão. Pega o 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele
dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vocês sabem o que eu vejo aqui? Aquele crente está orando: ah, Senhor, o Senhor está vendo tanta dificuldade, Senhor, vai lá, faz isso, faz aquilo, faz um... E Deus está olhando para o miserável. É você que manda eu fazer? Hã? Você já viu o crente orando e mandando Deus fazer as coisas que é Ele que tem que fazer? Senhor, faz isso. Eu estava lendo um livro, você deveria ler esse livro, de Jim Cymbala, Fogo Renovado, Vento Renovado. Um dos livros que eu li logo no começo, quando eu cheguei aqui em Virapozinho. E o Jim Cymbala está dentro da igreja, ele ia ter uma cruzada, e ele está dizendo: Deus, cura os enfermos, cura os cancerosos, cura isso, cura aquilo outro. E Deus falou para ele: para de orar. E ele se tomou um choque. E Deus falou: eu coloquei você na terra e te dei poder para pisar serpentes, escorpião e impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos. Você está mandando eu curar os enfermos? Você já viu que muitas vezes vocês oram dizendo para Deus o que é que Ele deve fazer? Olha aqui, os discípulos não eram diferentes de nós, e nós não somos diferentes deles. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, ou seja, o dia está terminando, está escurecendo. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus não sabia disso? Precisava ser avisado? Preste atenção, como nós falhamos muitas vezes no entendimento errado que nós temos sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus para nós. E aqui Jesus está dizendo agora, olha o que ele responde no versículo 16. Vocês, 1, 2, 3 e já, força. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes voz de comer. Mister é necessário. Não é necessário que eles vão para as aldeias comprar comida. Dai vocês de comer para eles. Aí eu imagino Tomé deve ter olhado para o Pedro, que o Pedro era meio nervoso. Eu acho que Jesus está meio... Ele está mandando nós dar comida para os caras. Onde é que nós vamos? Quer ver? 200 dinheiro que não dava para comprar comida para todo mundo. Não sei quanto que era 200 dinheiro. Nunca fui fazer essa conta também. Olha agora. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é isso? E ele lhe diz: trazei-nos aqui. Meu irmão, aquilo que você põe na mão de Jesus prospera. Tudo que ele toca, ele multiplica, ele prospera. Basta que você creia, confie e coloque nas mãos dele. É a nossa fé. É a fé. Põe tua vida na mão dele, porque ele vai entrar com providência no teu corpo, na tua saúde, em tudo aquilo que for necessário para você. Porque parece que Deus para nós é só provedor. Ele dá carro, ele dá casa, ele dá mulher, ele dá filho, ele dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. E quando é o mais principal, que é o pai cuidando do filho, aí Deus não faz. Sabe por que Deus não fez mais? Jesus disse que não fez mais milagre em Tiro, Sidom e Cafarnaum, por causa da incredulidade daquele povo. Sabe por que muitas vezes a gente não vê os milagres acontecer na igreja? Não é porque o pastor não é fraco, é porque não vem a fé das pessoas por acreditando que Deus pode mudar a circunstância. Quantas pessoas já foram curadas aqui dentro? Precisa, meu irmão, vim lá no Bambambam, não sei da onde, eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela falou assim: pastor, o senhor conhece o pastor Tony Calado? Eu conheço, que é o profeta, ele se intitula profeta, ele é um cara fera, mas ele vai um pouco além para trazer um público grande para ele, porque ele também bastante. E aí o Tony Calado estava lá em Florianópolis, a pessoa saiu daqui de Prudente para ir lá no Tony Calado. E o Tony Calado, quando viu ele vindo assim, próximo, falou: Deus manda falar isso para você. Não resolveu o problema dele, mas disse para ele o que era para ele fazer. Eu não sei se ele voltou feliz, disse que não feliz, mas foi só. Olha a viagem que ele fez para ir no Tony Calado. E o Deus do Tony Calado não está aqui, não está ali, não está. Nós precisamos entender, ele está na sua vida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo
e o Espírito Santo habita convosco. Jesus da glória, sabe o que você é? Templo de Deus. Isso aqui é o local de reunião, é a escola onde nós aprendemos. Esse daqui é o banquinho, é a carteira da escola, mas você é o templo onde Deus habita, onde Ele mora, onde Ele está todo dia, te abençoando, te livrando, mexendo com você, dando direção. Talvez você não ouve, você está tão envolvido com as coisas da terra que você não ouve a voz de Deus. Todo dia tem um milagre para a sua vida. A Bíblia contém mais de 8.200 promessas. Mais de 8.200 promessas. Eu brincando aqui com vocês, mas falei uma coisa séria. Eu orava para assim, a tua palavra diz que não é bom que o homem fique só. Aí eu enrolar já para 25 anos com a mesma. E vou morrer do lado dela. Falei para ela, falando, chega, não quero mais não, só tudo tá bom. Todo mundo ficou sério, Jesus. Eu faço uma graça, vocês dão risada, vocês não conseguem. Fala de morrer, eu Filho, eu sou igual a Noé, Abraão, Matusalém, negócio. Eu vou dizer que era aquele, quem era aquele que dizia assim, vocês vão ter que engolir. Eu não sei até quando, mas vocês não. Vocês vão ter que engolir enquanto Deus quiser. Tem hora que eu tenho vontade de falar assim, eu estou cansado. Ontem, só para vocês terem noção, eu queria ter vindo na reunião da Jubrac, mas numa época, ontem eu tomei tudo que era remédio que eu achava que ia me ajudar. E fui deitar, dormi e levantei pior. Meu cérebro parece que balançava dentro da cabeça. Imagina quando você mexe num formigueiro e as formigas se alvoroçam assim, assim estava o meu cérebro. Parece que ele chacoalhava dentro da cabeça e formigava por dentro. Eu falei para ela, eu sei que você não vai entender, eu sei que você não vai compreender o que eu vou te dizer, mas esse é o estado que eu estou. Daí eu tomei um sossega-leão, que eu não gosto daquele trem lá, porque não é, mas às vezes é preciso. Quem está com dor de dentro tem que tomar um remédio para tirar a dor de dentro, tem que ir pro dentista. Quando você não está dormindo direito, é uma carga, filho. Pensa que é os bastidores da minha vida. E aí tomei um sossega-leão e deitei 9 horas. Dormi, ele é um anjo até 00h20. E 00h20 eu acordei, eu vi assim, falei, deve ser 5 horas da manhã já. Na 00h20. Aí eu fui no banheiro, tomei uma aguinha, voltei para a cama e lavaste a sua, e me canta, lava, chai, de nada, sua, e me canta, lavaste, canta, sua. E a minha mente dizendo para mim, pode levantar, você não vai dormir não, você não vai dormir não. Eu assisti umas 5 mensagens, orando em línguas, sentado na sala até 5h20 da manhã. Aí 5h20 da manhã eu fiz um café, tomei um cafezinho com leite, fui para a cama e dormi mais 2h30, 3 horas. Enquanto eu estava ali, eu estava aprendendo, eu estava orando. A Bíblia fala que quem ora em línguas, ele fica assim mesmo. Hoje, graças a Deus, tomei comprimido labirinto ontem cedo, ontem à tarde, hoje cedo. Graças a Deus, hoje minha mente está lúcida, sumiu aquele mal-estar. Nem parece que eu passei pelo que eu passei ontem. Eu tomo alguns cuidados nessa hora, eu largo tudo, porque eu já vi, pastor tem aneurisma, eu não canso o corpo, irmãos, eu não faço nada fisicamente para me cansar, mas aqui dentro, eu vou te falar, o negócio é sério. Você tanto ora, estuda, lê, ora pelo culto, já desde sexta-feira estou orando pelo culto de hoje, e vai indo assim. Eu ia para a rancharia sexta-feira, eu dava só o pó da rabiola, aí o Rodrigo veio aqui, chegou aí, almoçou com a gente. Ô pai, o senhor está com a cara? Eu falei, cansado. Liga não, é assim mesmo, quase todo dia a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão de japonês, né? Esse cara é sempre igual. Mas aí ele falou, não, hoje o senhor não vai para a rancharia, eu vou no seu lugar. Meu filho, eu vou. Deus te abençoe. Deus mandou você aqui para ver minha cara para ir mesmo. E foi. Irmãos, não é brinquedo. Não é que tem hora que eu não dou conta. Aí, teve gente que falou assim, mas pastor, não sei por que o pastor pegou essa superintendência. Sabe por que eu peguei? Porque eu sou um camarada que não entrega os pontos.
Eu me lembro de uma música antiga do Tião Carreiro e Bardinho, que eu não escuto mais música nem raiz, nem sem raiz, nem com raiz para cima, mas ele dizia assim: prefiro morrer de pé do que andar de joelho. Meu filho, eu não entrego os pontos, o dia que eu não aguento, eu vou para a cama, durmo, no outro dia eu levanto e estou bom de novo. Amém. Glória a Não sei o Deus. quê. Ah, não vou pegar essa responsabilidade, que é muita responsabilidade. Vai jejuar, vai orar, vai estudar a palavra e vai fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Glória a Deus. A gente não trabalha feito doido para ganhar um carvãozinho no fim do mês. Vai lá, pega as caixas que você pega nas costas lá. Vamos para mais um texto aqui para nós já ir finalizando. Eu não queria passar das 9. A pesca milagrosa, Lucas 5. Jesus instruiu seus discípulos a lançarem as redes para pescar. Resultado, em uma pesca abundante, após uma noite inteira infrutífera. Rapaz, os caras que estão ali, eles são pescadores profissionais, eles vivem da pesca, os barcos são de pesca, as redes são de pesca, a vida deles é pescar. Os caras trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. De manhã, eles estão consertando as redes, eles estão lavando as redes, tirando folha, garrancho que vai ficando nas redes e enrolando ela para depois ir para a pescaria de novo. Não sei se você já viu isso. Eu morei em Paranaguá há 3 anos na beira do mar e eu cansei de ver os barcos de pesca chegando, os caras limpando rede, lavando rede, enrolando as redes. Quando você olha sobre um barco de pesca grande, as redes deles são montes, assim, rolo maior que isso. E aí o barco vai indo e vai soltando a rede, sei lá, quilômetros de rede. Então, irmãos, tem uma musiquinha aí que eu detesto ela. Quem mandou lavar as redes? Não, como é? Quem mandou largar as redes? Pode os caras largaram a rede. Eles trabalharam a noite inteira. E eles estavam agora preparando o material para a próxima pescaria. E aí Jesus chega com os camaradas e diz para eles: o quê? Vão, joguem a rede no mar alto, vão para o lugar mais fundo. E o Pedro, que era meio questionador, mas ele era um camarada obediente. Você questionar e ser obediente não tem problema. O que você não pode é questionar e ser duro de coração e não aceitar aquilo que tem que ser. O Pedro chega para ele e diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu imagino, talvez os caras não tinham tomado café, não tinham comido, exaustos, uma noite inteira, o barquinho em cima d'água. Presta atenção no barco de pesca. Imagina aquele balanço, aquele sacolejo todo do barco. Mas como tu mandas, lançaremos a palavra. Se abaixar o microfone, eu fico agoniado, eu não gosto de microfone, não. Ah, tá. Você está fazendo assim, eu estou pensando que está mandando abaixar. O que nós estamos pensando? O que nós estamos vendo? Que o Pedro, ele diz: segundo a tua palavra, meu irmão, está na Bíblia, faz igualzinho. Faz igualzinho. Vai dar certo. Tua vida vai caminhar para frente. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Jesus é que falou, olha, nos 4 evangelhos, guarda isso. Jesus falou muito mais de oração do que do inferno. Jesus ele ensinou muito mais sobre oração do que sobre o inferno. Você já pensou isso? Lembra que Jesus falou assim: ó, cuidado com o diabo, Satanás, o cão, o capetão e tal. Não! Ele ensinou sobre oração, muito mais sobre o inferno. Sabe por quê? Porque quem ora está em comunicação com Deus, está cheio de Deus, tem a graça de Deus sobre ele. Essa pessoa não vai para o inferno nunca. Só se ela abandonar o Senhor, definitivamente. Então, queridos, preste atenção. Aí Jesus fala para os caras: vai. E eles vão. E eles lançam a rede. E o negócio é tanto peixe que Pedro grita
ainda pede socorro para ser socorrido pelos outros companheiros que estavam na praia, porque o barco já não cabia mais, os peixes estavam afundando. Eles lançaram a rede sobre A palavra. de Jesus. leia a Bíblia. Pô, pastor, eu tenho tanta dificuldade em ler a Bíblia porque tu não é acostumado. Eu também tenho dificuldade de fazer caminhada. Esse tempo atrás eu fazia 7, 8 quilômetros de caminhada por dia. Hoje, estou parado, tenho que começar a fazer caminhada de novo. Mas a minha dificuldade de fazer caminhada é grande. Por quê? Porque eu não caminho. Se eu fosse acostumado a caminhar, não teria problema. Aí eu fico lá na porta de casa, dá até raiva. Passa aqueles caras magrelos, aquelas mulheres magrelas. Eu falo, os magrelos, tudo corre, vai caminhando, os gordinhos ficam parados em casa. Né, pastor Pedro? Que vergonha. Aí, irmãos, eles vêm carregados de peixe. E agora tem uma coisa que me deixa indignado. Os caras pescaram a noite inteira porque eles viviam na pesca, eram pescadores e precisavam do peixe para a sobrevivência. Não pegaram nada. Jesus dá uma direção para eles. Eles vão na direção do Senhor. Trazem a pescaria abundante. E o que eles fazem? Último versículo aí de Lucas capítulo 5. O que eles fazem? Eu acho que os meus meninos, eles não estão muito sintonizados com o que eu estou pregando. O que está dizendo aí? 1, 2, 3 e já? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo o quê? Eles não estavam pescando, eles não estavam em busca de peixe, e agora eles trocam tudo por Jesus. Glória a Deus. Presta atenção. Será que a gente não está trocando Jesus por outras coisas? Eu queria passar um vídeo aqui. Ele é 1 minuto só que ele é pancada, irmãos, dá medo até de passar. Mas pastor Cláudio falando sobre uma geração que trai Jesus por pouca coisa. Eles largam tudo para seguir a Cristo. Última provisão. Peguei 5 itens. A provisão na prisão. Atos 16. Paulo e Silas foram libertos da prisão por um terremoto, após orarem e louvarem a Deus, mostrando sua provisão natural. Então, esses caras estão presos. A Bíblia fala que eles estão na parte baixa do cárcere, os presos estão em cima, eles estão acorrentados, amarrados no tronco, e eles estão ali louvando a Deus, perto da meia-noite, no meio de fezes e urina, porque a parte de cima ficava os presos, eles defecavam e urinavam para baixo. E Paulo, você está pensando que o diabo, que ele quer só tirar uma casquinha de você? Você está pensando que o diabo, ele está brincando com você, que ele quer te dar um prejuizinho? Ele quer acabar com você, ele quer arrasar você, ele quer fazer com que você pare, não adore a Deus, não busque o Senhor, que você não tenha prazer na sua vida com Deus. Paulo, olha agora onde está Paulo e Silas, na parte baixa do cárcere, acorrentado no tronco, no meio de fezes e urina, de madrugada, louvando e adorando a Deus. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver o texto? 25. Paulo e Silas foram libertos da prisão por um terremoto, após orarem, louvarem a Deus, mostrando sua provisão natural. Deus abriu o presídio. Agora, tudo que Deus faz é tão bem feito que os presos não escaparam. E o carcereiro que está ali, ele, quando viu tudo que aconteceu, Paulo e Silas soltos, ele puxa da espada para si matar. E Paulo diz para eles: não faça isso contigo, estamos todos aqui. Estavam todos os presos em cima e Paulo e Silas embaixo. Deus só tinha soltado as algemas deles.
Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Sai daqui hoje com essa palavra, pensando em uma coisa: tuas necessidades, se elas forem conhecidas. Filipenses 4. Eu nem vou ler esse texto para ficar muito longe. Joga para Filipenses 4 ou 6. Eu não quero mais estender, já são 9, 7. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que o texto diz. Vocês podem ler, por gentileza? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Vamos ler de novo? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Vou dar um conselho para os homens. Quando você vê sua mulher agoniada, aflita, tribulada, lê esse versículo para ela, nem que ela dá uma colher de pau que seja. Não estejais, em outra tradução, ansiosos, inquietos. Sabe quando a pessoa está dentro de casa inquieta e ansioso? Vai na geladeira. Estampa a panela, mexe para lá e para cá. Sabe o que está faltando? Olha o que ele está dizendo. Essa é a receita da felicidade, irmãos. Não estejais inquietos ou ansiosos, angustiados por coisa alguma. Veja bem que não é por alguma coisa. Se vocês procurarem entender isso aí, não dá para dar muito detalhe mais, mas alguma coisa é diferente de coisa alguma. Tá? Outra hora eu falo sobre isso. Antes, não é só eu que tenho que falar, vocês também têm que estudar. Quem quer ser feliz aqui diz amém. Amém. Estuda também. Olha, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Mãe, meu celular está travando. Vai, rapaz, vai orar, vai falar para Deus que está travando. Estou brincando com vocês, calma aí. Mas é isso. É muito mais fácil chegar para o pai e para a mãe e dar uma choradinha e pedir alguma coisa do que se ajoelhar diante de Deus e dizer: não, Deus vai abrir as portas e vai me dar melhor do que o meu pai pode fazer por mim. Essa é a realidade. Os crentes que não oram, eles andam atribulados, eles andam ansiosos, eles andam angustiados. Os crentes que oram, eles andam sossegados. Pega o versículo anterior, o 5 aí para mim. Seja a vossa equidade notória a todos os homens perto que está o Senhor. Equidade é retidão. Retidão. Procura meu nome dentro dessa cidade. Pode ter gente que não gosta de mim mesmo, porque eu também não aliso o couro de ninguém. Todo evento da prefeitura, todos os prefeitos que me convidam, eu vou lá e debulho a madeira, eu ensino, eu prego, eu falo que a palavra de Deus. Eu às vezes nem falo que igreja eu sou, para não ter aquele negócio, cara é crente lá de tal igreja. Eu estava num casamento ministrando sobre casais, para a família, e tinha uma roda lá do pessoal lá da maçonaria, e esse pessoal estava lá, e o cara falou: se eu soubesse que era pastor que ia fazer esse casamento, eu nunca tinha vindo aqui. Era amigo do noivo, convidado pelo noivo, uma festa abençoada, e o cara azedo, sabe por quê? Eu estava ensinando sobre família, como tratar a mulher, como tratar o marido, como a coisa tem que ser. Eu vou falar do casamento de quem? Do Palmeiras e do Corinthians? Eu tenho que falar do assunto. Eu estou no casamento, eu tenho que falar sobre o assunto do casamento. Então, irmãos, tem gente que eles não querem entender. Agora veja o outro versículo, 5, 6, 7. E a paz, agora olha isso. Não, lê para mim, por favor, eu refresco a garganta, já encerrei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
atenção nisso, porque isso é sério. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, fala de mente. A paz de Deus, ela vai além da nossa compreensão humana, e ela excede a nossa compreensão, o nosso entendimento, e ela guardará os nossos corações. Agora, coração está falando de mente. Tem crente que, dependendo da hora do dia, se tirar uma tampinha aqui, sai fumaça, vira um chaminé, está pegando fogo, a cabeça está... hoje eu estou de cabeça quente. Vai orar, miserável, você vai, a cabeça esfria. Todo entendimento, ela excede a todo entendimento, e guardará os corações, a mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sentimento. Nossa, já viu? Eu sei que não é você, mas você que já viu, você levanta a mão. Alguém diz assim: ai, estou com mau pressentimento. Quem já viu isso? Levanta a mão. Ai, eu tive um sonho essa noite, levantei com mau pressentimento. Quem já passou por isso? Ai, a paz de Deus, que excede, vai além da compreensão humana, do entendimento humano, guardará os vossos corações, a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que o teu sentimento vai dizer para você? Eu tenho problema, mas eu tenho Deus que pode solucionar o problema. O Cristo que eu creio passou pela cruz, passou pela sepultura, ressuscitou no terceiro dia, caminhou na terra por 10 dias e subiu ao céu. Glória a Deus. Amém. Aliás, por 40 dias, né? E depois enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Essa é a verdade, irmãos. Isso é evangelho. Amém. Amém. Deus falou contigo. Amém. Vamos orar. Eu estou dizendo vamos orar, porque eu queria que você orasse.